Então, o merecimento que eu tenho, o que eu estou vivendo hoje, é exatamente o que eu mereço viver. Só que ninguém para pensar quais foram as suas ações. A gente para falar que a gente é vítima, que, nossa, as coisas não ficam fáceis, que, meu Deus, como tá difícil, podia facilitar, podia ser melhor, mas a gente não para pensar que ações a gente está espiando, né? O que eu fiz para estar vivendo o que eu estou vivendo? Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? É consequência de atos meus. E se a gente parar para pensar e meditar nisso profundamente, a gente vai começar a fazer um trabalho verdadeiro com as curas. Ninguém coloca nas curas, por exemplo, a liberação da expiação dos seus atos. A gente só pede para não sofrer mais. A gente não fala, reconheço que isso é consequência de um ato. E que esse ato que eu tive me trouxe isso. Eu quero, na verdade, olhar para o meu ato. E quero pedir a misericórdia, porque eu vou ter que ter uma misericórdia, já que a lei ela é absoluta. O que você faz, você expia. Eu quero pedir realmente a misericórdia divina para que eu possa utilizar os meus méritos para poder aliviar a minha expiação. Porque eu não estou aqui sofrendo coisas à toa. Eu estou expiando escolhas que eu fiz. Inclusive a escolha da promiscuidade, ela gera impactos psíquicos severos. Ela gera doenças do corpo físico severo, mas ela gera doenças do corpo perispiritual, energético. Ela gera doenças da minha anatomia sutil, da minha anatomia grosseira e gera doenças do quê? Dos meus psiquismos, né? Então são os impactos mais severos nos sanskaras que a gente tem, impressões mentais. Todo mundo sabe disso, porque a grande maioria já se relacionou com alguém que tinha um nível de relacionamento doentio, que envolvia o quê? Sexualidade. Então a pessoa brigava e a pessoa fazia sexo com raiva, daí traía, daí era traído, daí voltava e ficava nesse processo adoecido da relação, bem densa, acoplando vários cobradores ali. E não consegue se desligar, fica sonhando e fica anos. E quando tem um relacionamento bom, fica considerando que o relacionamento passado era melhor, porque era mais forte, né? Porque era mais forte a sensação que eu sentia, porque era muito poderoso o nível de prazer que eu tinha, que nem meu era, né? Que na verdade eu roubava as sensações dos espíritos que eu convidava para acoplar, né? Então, quando a gente para pensar no que a gente considera bom e o que a gente considera ruim. Por que eu estou espiando? Porque eu considero que não é bom. Eu considero que é ruim bom. Eu considero bom ruim, né? E a gente vive assim. E as relações como são? As pessoas com as quais eu me relaciono que são legais, que são bem intencionadas, elas parecem bobas, fracas, né? Elas parecem desmotivadoras, parece que essas pessoas eu não tenho muita admiração, né? Não é assim? Entediantes, a Paula falou. Ok, mas o que eu estou considerando bom? O que eu estou considerando ruim? Então, será que o que eu estou vivendo é por uma injustiça, porque eu sou vítima ou porque eu escolhi? Eu fui buscar o quê? Ter sensações fortes? Quando eu considerei que a pessoa é entediante? Né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. E a gente está falando disso no sistema respiratório. Porque a gente sabe, né, que o sistema respiratório é aquele que registra todas as memórias de sofrimento mesmo, né?
Então a gente, quando expia, quando sofre realmente, nós temos um impacto no nosso sistema respiratório. E toda vez que a gente tenta concluir um processo de edificação, de crescimento, que a gente falha, é o nosso sistema respiratório que sente. Então, o nosso coração, ele é um órgão que, por uma questão de sensibilidade, nós identificamos que é um órgão que está conectado com o amor, não é? Só que, na verdade, o que está conectado com o amor é o nosso sistema respiratório. Porque quando eu sinto o amor, eu não sinto verdadeiramente no coração. Eu sinto quando eu respiro profundamente e eu expando toda a caixa torácica, né? Então, quando eu estou nessa respiração profunda, que eu consigo ir até o final da respiração, que eu consigo concluir, que eu tenho começo, meio e fim para os processos, que eu consigo ter os ensinamentos, consigo sustentar os ensinamentos e alterar as minhas ações, é que eu vou sentir aquilo que a gente acha que é o amor no coração, tá? Então, a gente tem um sistema cardiorrespiratório, mas o que está conectando a essa sensação, na verdade, não é o coração. É o meu sistema respiratório que está diretamente ligado com esse bem-estar, com esse prana vital, que é o amor do divino que entra a partir da vida, quando eu respiro, que é o concluir tarefas, que é o ter paciência, porque a respiração ela só é prazerosa quando a gente inspira faz a troca dos gases e expira. Quando a gente faz isso lentamente e completamente, assim. Então, quanto mais lento e completo a gente faz, quanto mais a gente faz o ciclo total, mais a gente se sente bem. E na vida também. Se a gente ficar passando por cima das situações que estão acontecendo com a gente, sem tirar o aprendizado disso e sem mudar, nós vamos ficando adoecidos e entristecidos, aprisionados. Porque cada coisinha que acontece no meu dia é para me ajudar a me libertar de Kali Yuga. É para me ajudar a me libertar dessa condição muito, muito primitiva que eu estou como espírito. É para eu pensar profundamente sobre isso. É para eu esgotar através da experiência que esse sentir de Kali Yuga me traz e tomar uma decisão interna de mudança, firmar na ação correta, é firmar na edificação. É realmente querer ser um ser humano melhor. Não porque o externo está vendo, porque eu estou vendo, porque eu quero a minha transformação. Porque a minha transformação me eleva na condição de ter a capacidade de amar. Coisa que eu não consigo ter se eu tiver com os pensamentos e as emoções densas. Se eu estiver querendo alimentar o ego, eu não consigo amar se eu estiver querendo alimentar o ego. Se eu quiser que o outro me elogie só pelo fato de sentir um prazer com o elogio. Se eu quiser que as pessoas me sintam e me vejam como alguém superior e poderosa. Se eu quiser manipular, mentir, roubar. Se eu quiser controlar o outro, quiser que ele me faça coisas, mas que coisas são essas? São coisas muito rasas, não realiza o espírito. Ter alguém aos meus pés fazendo tudo o que eu quero, mas que é o tudo que você quer? Que ele pegue um copo de água para você? Será que isso realiza o seu espírito? Abre a porta do carro. Será que isso realmente faz a gente sentir a plenitude do amor? Não, a gente só vai amar se a gente se edificar, se a gente realmente se utilizar, se purificar, valorizar espíritos, valorizar almas,
valorizar os seres humanos, olhar para o ser humano, ser capaz de servir, sentir, abraçar, querer o bem, fazer o bem. Senão a gente não vai conseguir aquilo que a gente acha que a gente vai conseguir manipulando, aprisionando, controlando o outro, né? Então as relações são bênçãos, mas não é para o outro que eu estou fazendo bem. É para minha capacidade de elevação, é para minha capacidade de sentir na mais alta qualificação, é para que eu consiga realmente respirar profundamente e sentir a realização desse prana. Então nós temos objetivos muito maiores dentro das relações. Não é ter razão. Para que você quer ter razão? Razão no quê? Se muitas vezes quando a gente chega no estado de consciência, mal a gente vai conseguir conversar com as pessoas que estão ainda no nível de agravamento, mas nós podemos amar, nós podemos ser exemplos, nós podemos ajudar com compaixão, empatia, com paciência. E quem está ganhando com isso somos nós. O outro talvez se beneficie em algum momento quando a ficha dele cair, mas quem está consciente é que se beneficia. Quem está consciente é que se beneficia do seu ato bom. Não é o outro que se beneficia do meu ato bom. Entende? Então a gente precisa muito disso.